Olá, meus amados irmãos, meus queridos colegas e amigos. Eu quero saudar a todos vocês mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Valceni e o nosso canal é o canal do Semeador. Nós estamos aqui mais uma vez para condividir com vocês um pequeno vídeo num texto da Palavra do Senhor para meditarmos que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 21. Nós queremos desde já aqui deixar um abraço nosso para a nossa irmã Dalva, que nos dá sempre o seu apoio também no canal, ali a Milano, a irmã Débora, que está sempre conosco ali também, nos meios sociais. Nós queremos agradecer e mandar para vocês um abraço. E nós estamos orando muito para que Deus abençoe todas as vossas famílias, como está abençoando todos nós. Amém? Aqui hoje nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 21. Que diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, viva para sempre. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler fala da história de um servo do Senhor conhecido por muitas pessoas, mesmo aquelas que não são dos meios religiosos, porque existem filmes que contam a história deste homem aqui, deste servo chamado Daniel, profeta Daniel. Daniel servia ao rei Nabucodonosor e serviu também ao seu filho e serviu também ao neto de Nabucodonosor. Eram 3 reis que passaram por aquela dinastia na Babilônia, antiga Babilônia, que hoje é o Iraque, e ali tinham esses reis que dominavam com grande força e grande poder. E Daniel fazia parte de um daqueles servos que foram levados de Israel para lá, ainda menino, como cativo, e lá cresceu na vida no Palácio Real devido à sua fidelidade ao Senhor e à sua dedicação como servo ao seu patrão. Devido à sua obediência, ao seu comportamento, o seu perfil de pessoa que Deus o fez, ele cresceu. Porque Deus o abençoou e ele encontrou graça diante dos olhos do rei Nabucodonosor. Meus amados, a Bíblia fala que devido ao crescimento material de Daniel e a bênção espiritual de Deus que estava sobre ele, Deus o deu grandes poderes como profeta, nos dons espirituais, em grandes coisas, Deus o abençoou profundamente. E as bênçãos que Deus deu a Daniel fez com que muitos homens se levantassem contra ele e tivesse uma inveja extraordinária da sua vida. E a inveja, como a inveja faz mal em qualquer que seja o local, estes homens queriam que Daniel fosse tirado fora do caminho deles, porque eles queriam crescer, mas queriam crescer erradamente. Deus fez Daniel crescer e o abençoou, porque ele era fiel a Deus e fiel ao seu patrão. Deus muito o abençoou, porque isso muito agrada ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que eles encontraram um meio de condenar a Daniel. E o único meio que eles encontraram era a fidelidade de Daniel ao seu Deus. Meus irmãos, Daniel era talmente fiel ao seu Deus que mesmo eles dizendo para ele que se ele não negasse a Deus ele seria condenado, ele preferiu ser condenado e não negar ao Senhor. Ele não estava negando ao seu patrão, ele não só queria servir a 2 senhores. Espiritualmente, ele sabia que Deus para ele é só o nosso Deus. Patrão era Nabucodonosor. Nesse caso aqui, ele estava já vivendo, não no período do reinado de Nabucodonosor, mas dos seus descendentes. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor que Daniel ele foi condenado porque estava orando ao Senhor. Vejam bem, irmãos, que situação. Um servo ser condenado à morte porque ele está orando ao Senhor. Hoje, nos nossos dias, isso praticamente na Terra não acontece mais. Praticamente. É certo que pode acontecer alguns casos em algum lugar do mundo, mas o homem hoje é livre de orar a quem ele quiser orar. Nós somos livres de orar a nosso Deus e buscar o nosso Senhor como nós queremos ou como é melhor para nós. Daniel foi blocado, ele foi proibido de orar ao Senhor. Mas ele não deixou de orar ao Senhor.
ele poderia estar dizendo no seu coração aquilo que nós estamos dizendo hoje: ao nosso Deus a honra, ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus toda a nossa fidelidade. Por quê, irmãos? Porque Deus vai nos abençoar. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei, que muito gostava dele, permitindo que ele fosse jogado na cova dos leões por causa de uma lei que os homens que serviam no palácio fizeram, uma armadilha contra Daniel, ele no outro dia se levanta, ele corre até aquela cova dos leões, onde os leões estavam ali prontos para devorar uma pessoa em segundos. O rei sabia que Daniel era um servo de Deus, fiel ao Senhor. E ele disse para Daniel: eu sei que o seu Deus, se ele quiser, ele pode te livrar. E Daniel foi livre, meus irmãos, milagrosamente da boca dos leões. Deus certamente foi lá com Daniel e falou: Daniel, não se preocupe, meu servo. Eu sei quem você é diante de mim. Eu vejo o seu esforço. Eu vejo o que você está fazendo para ser fiel. Eu vejo o quanto você defende a minha causa. E não se preocupe. Os leões estão com fome, mas eu estou com você. Os leões poderiam até te atacar, mas eu estou aqui para a sua defesa, para te defender. Você não entra nesta jaula sozinho, porque onde você entrar, sendo fiel a mim, eu entro também com você. Meus amados, Daniel foi milagrosamente salvo da boca dos leões. E quando o rei perguntou para ele: Daniel de dentro da cova dos leões, ele disse para o rei: ó rei, viva eternamente. Eu continuo desejando para você, rei, uma vida muito longa. Eu sou servo de Deus e sou também seu servo aqui. Fui fiel ao Senhor e fui fiel a você. Vou continuar a minha vida orando ao meu Deus e vou continuar servindo a você com fidelidade, porque o meu Deus, ele é capaz de muito mais do que isso. O Deus que eu sirvo é fiel, mesmo que eu erre, mesmo que eu errasse, mas o meu Deus, ele continua sendo fiel. E como eu sou um servo do Senhor, Deus nunca me abandonaria, eu tenho certeza disso. E o rei, certamente alegre com isso, meus irmãos, se alegrou porque Daniel também naquela hora foi salvo, naquela hora da boca dos leões. Meus irmãos, o mundo está caindo, a terra está gemendo, as pessoas estão perguntando: Senhor, o que é que está acontecendo? E Deus está dizendo para você: se você for o meu servo, eu vou estar do seu lado. Se você me servir com fidelidade, eu vou estar sempre com você. Milagres vão estar acontecendo, meus irmãos, na vida dos servos, na vida dos familiares dos servos, na vida daquelas pessoas com quem Deus tem um compromisso, aquelas pessoas que Deus tem um plano, Deus vai continuar cuidando. Meus irmãos, não é o morrer, porque o morrer é normal, é não perder a vida eterna. Daniel sabia que mesmo que ele fosse comido, os leões poderiam comer só a carne, a alma eles não poderiam tocar. Mas naquela hora Deus disse para Daniel: aqui os leões não tocam nem na sua carne e nem na sua alma, porque Daniel, eu sou o teu Deus. E eu te salvo nesta hora para mostrar para aqueles invejosos quem é o Deus de Daniel. Meus irmãos, aqueles homens depois morreram, dramaticamente. Mas eles com certeza morreram sabendo que eles perderam muito por não servir a um Deus, o Deus de Daniel. Meus amados, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Que Deus vos abençoe a todos. Que Deus esteja dando a todos vocês uma grande bênção por tudo aquilo que vocês estão fazendo conosco, por nós e pela palavra do Senhor. Nós vamos estar orando aqui no canal para que Deus possa continuar estendendo as mãos sobre o seu povo, sobre os teus servos, sobre os familiares dos servos e sobre todos os nossos colegas, nossos amigos. Nós estamos mandando dizer para eles que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que faz a diferença. Fiquem todos com Deus. Eu quero agradecer mais uma vez pelo apoio de todos vocês, por tudo que vocês estão fazendo. Fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos aqui no canal do Semeador, se Deus assim nos permitir. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.